Om Arunachala Ramana. Ramana. Saudações, amada Sangha. Saudações. Aqui estamos, já começou a nossa semana Krishna Jayanti e hoje, dia 5, é o vídeo de abertura do mês, momento em que nós recordamos a todos do valor, da importância do seu dana, da sua contribuição e também agradecemos e explicamos o que vai acontecer no mês, mas isso já foi feito. Então todo mundo já deve estar sabendo, já deve ter percebido que começou a semana Krishna Jayanti, quando nós também celebramos a chegada de Bhagavan Shri Ramana Maharishi, que então era Venkataraman em Arunachala. Sim, essa é uma data muito auspiciosa porque vai revelar pra gente essa relação que Venkataraman, depois Ramana Maharishi, tem com essa face da divindade desde o princípio, né? É algo que é muito comum a gente ver a relação que ele tem com a face de Shiva, afinal de contas, Arunachala é uma manifestação de Shiva sobre a Terra, e aí a gente vai entender, né, ao longo dessa semana e também meditar sobre essa relação com o aniversário, o surgimento de Krishna, que é o todo atraente. No final das contas, Shiva é Krishna, Krishna, Brahma, Shiva, né? A grande divindade é sempre uma só. Exatamente. E no vídeo de ontem, né, nós começamos a nossa semana com o vídeo Krishna é o Atman, justamente para a gente entender que todos eles são o Atman, não é? Bom, no dia de hoje a gente vai tentar atender a um pedido de uma pergunta, ao mesmo tempo, para isso, nos servindo da Bhagavad Gita e dos apontamentos de Bhagavan, que é uma maneira da gente contemplar tudo, colocar tudo dentro do mesmo pacote, né? Então a gente recebeu aqui uma mensagem no Telegram, em que o irmão diz assim: saudações, sigo na senda, sempre motivado pelo divino trabalho de vocês, a gente agradece, é muito bom saber isso de vocês, faz a gente sentir que de fato é relevante, né? É um trabalho relevante. Queria compartilhar algo, pois nos últimos meses minha meditação mudou. Estou alcançando um silêncio mais profundo e sereno através do método NetNet. E fico me questionando, seria isso ainda Atma Vichara? Agradeço desde já. Muito grato você por trazer essa questão pra gente. Eu já dei uma resposta breve, né? Que é assim, NetNet auxilia no processo de fortalecimento da discriminação, ou seja, de viveka, afastando aquilo que é falso ou irreal. Nesse sentido, ele configura uma porta de entrada do Vichara, ou a forma mais periférica do Atma Vichara. Paulatinamente, nos desviamos para o si, né, para o ser, mergulhando no coração. Então a gente já traz uma resposta que é para não deixar a pessoa no vácuo, né? Depois a gente fala, vai sair o vídeo, coisa e tal. Mas a gente sempre entrega algum apontamento sucinto, que também no final acaba auxiliando aqui. A gente traz o apontamento sucinto aqui, porque é isso, né? De forma sucinta a gente trata do tema, mas agora a gente pode abrir e verificar um pouco mais a partir de outras bases, outras escrituras, outros apontamentos, como é que isso funciona. Acho que é importante explicar para as pessoas o que é NetNet, porque pode ser que você esteja chegando agora aqui no nosso Mandi, não tenha muita familiaridade com o sânscrito, e olhe e diga o que exatamente é isso. O que é o NetNet, Mohini? O NetNet é uma forma de prática de meditação na qual você vai por eliminação, compreendendo aquilo que não é a realidade última da sua existência. Então, o meditador, o buscador, ele vai excluindo aquilo que ele percebe que, por ser passageiro, transitório, dado a oscilações, tendências, influências das naturezas, né, das gunas, das gunas da natureza, oscila, é impermanente, é instável. Então, eu não sou isto. Eu não posso ser isto que é oscilante, mutável, que finda. Então vai por eliminatória. Eu não sou o corpo,
né? E aí tem toda a descrição, tem alguns textos que são belíssimos, né? Da exposição do NetNet, porque vai falar de tudo aquilo que é composto e como que você vai fazendo essa reflexão e entendendo que aquilo que é composto está dado a se decompor e o eu, o ser, é infinito, então não tem como... Então é pela negação, por isso recebe esse nome, né? De NetNet. Não isto, não aquilo, não isto, não isto. Brinquei na última live que a gente fala, né? Que é o striptease da consciência. Então ela vai tirando tudo aquilo que não é ela. Ou seja, tudo aquilo que é percebido pela consciência é objeto da consciência. Mas a consciência, ela não é objeto de nada. Então ela não é um objeto da percepção. Então nesse sentido, o NetNet, ele pode ser considerado Atma Vichara. Sim, mas de novo, uma porta de entrada, é por onde a gente começa. A gente precisa fazer o discernimento. Porque sem fazer o discernimento, a prática da meditação nem prospera. Aí eu vou pegar Bhagavad Gita. Essa versão é a versão que já foi aqui, como é que diz? Elogiada, sugerida, né? Indicada, que é a do professor Carlos Eduardo Barbosa. Porém, obviamente, qualquer Bhagavad Gita que você tiver acesso aí, serve. Nós vamos pro verso 12 do capítulo 12. Eu recentemente estudei numa mentoria aí, né, fechada com uma querida aqui do Mandir. A gente estudou esse versinho e eu gostei dele. Falei, nossa, que coisa. Está indo ao encontro da questão que foi apresentada. Então eu recebi a questão pela manhã, eu li ela antes da mentoria, e aí na mentoria a amiga veio e trouxe o verso. Então eu olhei e falei, opa, quando for gravar o vídeo eu vou trazer esse verso. Então assim, Bhagavan Krishna ensina a Arjuna falando sobre Gnana, sobre Dhyana, sobre a importância, né, da prática. Então ele diz assim, olha, é melhor o Gnana, o conhecimento, do que a prática continuada, a disciplina. A meditação se destaca entre as formas do conhecimento. O abandono dos frutos da ação surge da meditação e do abandono dos frutos da ação, uma paz ininterrupta. Esse verso é maravilhoso. Então veja bem, olha aqui, Krishna dizendo que é melhor o conhecimento do que a prática. As pessoas podem entender o quê? Então quer dizer que para mim é muito melhor ler montanhas de livros não duais do que sentar para meditar? Será que aqui Krishna está relativizando o alcance da prática? Não, porque ele vai dizer que justamente da prática da meditação vai vir o abandono dos frutos da ação, ou seja, o desapego, o tão aclamado desapego. A gente nas lives tem falado bastante sobre o desapego, porque desapego, no final das contas, é a essência do que é a própria liberação. A liberação não é distinta do desapego. Olha o gato andando no muro do vizinho, aparecendo. Ele quer aparecer no vídeo. Quem não tinha visto, agora deu tudo, né? O gato, tem um helicóptero, acho que passando aqui. Enfim. Esse é o cisco. E isso é viver, né? Viver no Sansara é assim, tem cisco no muro. Quer dizer, não é todo muro que vai ter um cisco. Tem cisco no olho também. Tem helicóptero passando. Enfim. Mas o cisco dele não é de cisco no olho, é de Francisco. De Francisco, gente, é verdade. Então vamos lá. Então o que acontece? O desapego, o vairagya, define a liberação. A liberação é o desapego. Agora, como é que nós vamos fazer o desapego? Para produzir o desapego, nós precisamos fazer o discernimento. Então, Viveka, não à toa, Adi Shankara chamou de a suprema joia. A joia é inestimável. A mais elevada joia de tudo que existe na sabedoria. Porque a sabedoria, gente, são tesouros, né? São muitos tesouros. O NetNet é um tesouro dentro do campo do conhecimento. Então, a meditação, ela produz vairagya, então ela é necessária. Só que a meditação sem o conhecimento, ela não vai prosperar. Por isso, Krishna diz que a meditação se destaca entre as formas do conhecimento. Então, a meditação, ela participa do conhecimento. O conhecimento não é simplesmente pegar a escritura, acessar o verso.
Não. Se a meditação pode prosperar o desapego, né, a gente não buscar o fruto das ações, essa meditação, para que ela possa alcançar isso, ela precisa ser coroada com o discernimento. E o discernimento é o puro creme do conhecimento. Não é? Por quê? Eu vou desapegar-me daquilo que não tem existência real, ou melhor, que não vai produzir verdadeira felicidade. Então, o que o irmão conta aqui pra gente, né, sobre a prática dele, ele diz que quero compartilhar que nos últimos meses minha meditação mudou, estou alcançando um silêncio mais profundo e sereno. Quer dizer, o tesouro da meditação está produzindo os seus frutos. E estes são os frutos que valem a pena nós termos imensa consideração e carinho. A paz, a tranquilidade, a calma mental, tudo isso prospera a felicidade. Nós sofremos muita propaganda, né? Enganosa, do que significa ser feliz. Nossa, o tempo todo, né? Somos bombardeados. Toda propaganda é baseada nisso, né? Se você for ver, você só vai ser feliz adquirindo isso, aquilo outro, fazendo tal e tal e tal coisa. E normalmente levando a pessoa a sentir a falta, né? Ficar naquele sentimento de falta, a falta de algo, que é a própria vivência do ahamkara, da identificação com a personalidade, é uma vivência de falta. Sempre falta algo, sempre falta algo. É lógico, falta a verdade, né? A verdade é que você não é isso, que é impermanente, oscilante e que sente toda essa falta. Você é o ser pleno, completo em si mesmo, né? Então... E aí, assim, hoje a gente tem uma coisa que a prática da meditação, ela se tornou pop, não é? As pessoas praticam a meditação, mas elas, por vezes, buscam na meditação os fenômenos periféricos, né? Os benefícios periféricos, que são, assim, praticamente os sintomas positivos, né? Que estão aliados à prática. Mas a prática, essencialmente, ela precisa vir acompanhada do conhecimento, até porque ela, per si, é produto deste conhecimento, ela é produto do Gnana. Exatamente, que é o que tá falando aqui. Ela se destaca, né? A meditação se destaca dentre as formas do Gnana. Então, dentre as várias formas de apresentação, de experiência dessa sabedoria, a meditação se destaca. E isso que você falou, né? Do que as pessoas buscam muitas vezes e acabam colhendo desses benefícios periféricos, às vezes o que está sendo chamado de meditação tem mais a ver com um relaxamento. Né? Exatamente. Porque as pessoas, em geral, né, muitas pessoas estão muito tensas, muito carentes de relaxamento. E aí tem lá uma meditação guiada que conduz a um relaxamento, a pessoa consegue dormir, e isso já é maravilhoso para ela, porque de outra forma ela teria que tomar um medicamento, alguma coisa assim, né? Então, sim, é benéfico, mas a gente não pode confundir uma coisa com a outra. Por isso, de novo, o discernimento, né? O discernimento é fundamental. Exatamente, porque assim, a gente não é uma fala de menosprezo. Que bom que existem pessoas que trabalham desenvolvendo estas metodologias de relaxamento, de descontração, que favorecem pessoas que estão necessitando. Muitas vezes tem gente que não consegue dormir sem colocar um foninho e escutar ali uma meditação guiada, alguma coisa do gênero, para poder produzir essa descontração. E convenhamos, muito bom. Sim. É um ótimo recurso, não é? No entanto, quando a gente vai entrando para o caminho supremo, que é de onde a meditação surge, a meditação ela é um aspecto de Gnana. E net, que é a meditação não isto, ou seja, de ir justamente fazendo discernimento entre aquilo que é objeto da percepção e a própria consciência, é um meio de conhecimento, é claro. Então, é Atma Vichara. Nós estamos fazendo a investigação do Atma de uma forma negativa. Não negativa, sem valor. Não ruim, mas... Não ruim, né? Sem esse tipo de valor. Pela exclusão, né? Que a gente chama, vamos por exclusão, né? Quando você
quer entender uma coisa e não consegue ir diretamente ao ponto, você fala, vamos eliminatórias, acho que chama, Exatamente. né? Você vai eliminando o que aquilo não é até chegar ao que é Aquilo de que é. verdade. E aí, se você pergunta, será que isso é Atma Vichara? Bom, agora esse é o momento que a gente abre o apontamento de Bhagavan Ramana. O que acontece? Na obra mais famosa, e não só a mais famosa, a obra de natureza fundamental, Nanayar, ou Quem Sou Eu, né? É quando, pela primeira vez, Bhagavan deu instruções espirituais. Então, aqui no Quem Sou Eu, Bhagavan vai começar dizendo o seguinte, você pode ler aqui, meu amor? Posso. Todo ser vivente deseja sempre ser feliz e intocável pelo sofrimento. E cada um tem o maior amor por si mesmo. Tal se deve ao fato de ser a felicidade a sua real natureza. Daí, a fim de realizar essa felicidade inerente e imaculada, cuja experiência se tem quando a mente está submersa no sono profundo, é essencial conhecer-se a si mesmo. Para obter tal conhecimento, a indagação: quem sou eu? Eu não sou este corpo físico, nem sou os 5 órgãos de percepção sensorial. Eu não sou os 5 órgãos de atividade externa, não sou as 5 forças vitais e nem mesmo sou a mente pensante. Tampouco sou aquele estado inconsciente que meramente retém as vasanas sutis, latências da mente. E sou, então, livre da atividade funcional dos órgãos sensoriais e da mente, estando alheio à existência dos objetos da percepção sensorial. Portanto, rejeitando sumariamente todas essas coisas acima mencionadas e suas funções, dizendo: eu não sou isto, nem eu sou isto, nem isto, aquilo que então permanece separado e só por si mesmo, o puro estado de percepção, é o que verdadeiramente eu sou. Este estado de percepção é, por sua verdadeira natureza, Satitananda. Perfeito. Então veja, Bhagavan Deu a descrição, né? começa nos ensinando Atma Vichara por net. Ok? Então, é Atma Vichara. Porém, obviamente, nos muitos passos que a gente vai dando, né? A gente vai chegar um momento que assim, eu não preciso ficar falando para mim todas as vezes que eu for sentar para meditar, será que eu preciso me lembrar que eu não sou o corpo? Pode ser que no início seja importante você ir fazendo net de cada um desses fenômenos que são objetos da percepção. Mas pouco a pouco você vai fazer este ato, entre aspas, né? O Bhagavan usa essa metáfora que é o de mergulhar ou afundar no coração, no seu próprio ser, não é? Mas é isso. Então, é válido? Pode ser tratado como Atma Vichara? Sim, é válido e pode ser tratado como Atma Vichara. Amanhã ou depois, pode ser que você não precise fazer net. Assim como também é válido o uso de Mahavakyas. Eu sou Shiva, mas não quer dizer que você precise ficar repetindo a todo momento, a todo instante e pelo resto da vida. Eu sou Shiva, eu sou Shiva, eu sou Shiva. Porque você é Shiva. E você não precisa dizer eu não sou isso, eu não sou isso, eu não sou isso. Porque você é a consciência. Ok? Então, o recurso é usado como um suporte para te favorecer a encontrar exatamente o que você já está encontrando. Calma e tranquilidade. Você falou isso e me lembrou, perdão, uma percepção que eu acho bem valiosa dentro do processo da meditação e que a gente começa a perceber muitas vezes no nosso dia a dia, que são os diálogos internos. Existem diálogos internos que são completamente dispensáveis, para não dizer todos. Porque, veja, você é isto que é o interno, a consciência que sabe tudo. Então, por que você precisa falar consigo mesmo? É chover no molhado, não é? E muitas vezes, quando a gente começa uma prática mais constante e frequente, né? Realmente se dedicando,
a própria prática, ela começa a revelar no nosso dia a dia essas conversações internas que ficam, na verdade, poluindo a mente e removendo, né, distanciando a atenção daquilo que está acontecendo naquele momento. E são normalmente inúteis. Quando a gente faz um período, por exemplo, de silêncio mesmo, de ficar sem falar por vários dias, isso fica muito evidente. Porque você começa a perceber que muito do que você fala, mesmo para o outro, é desnecessário. São comentários que não vão acrescentar em absolutamente nada, não vão trazer nada de significante mesmo, que possa ser útil. E essa conversa interna também. Então, esse passo que o Ananda tá trazendo, né? Você vai realizar o NetNet com toda esse formato, né? Eu não sou isso, eu não sou... Nos primeiros momentos, depois você já sabe. Então, basta mergulhar, né? A gente pode dizer, por exemplo, a gente entra com o Kriya Pranayama, a gente vai para o NetNet, a gente vai para o Sankalpa, para as afirmações das Mahavakyas, a gente depois vai para a inquirição, quem sou eu? Ok? Então são passos, mas lá no final seja quem você é ou fique quieto, não é? Então, se você pode ir diretamente para o Sumairu, para o fique quieto, vá. Você precisa do NetNet? Aplica o NetNet. A gente nesse momento tem que ser honestos e confiar, porque a graça de Bhagavan está atuando. Sim. Não é? Está atuando. Então, deixa, porque Bhagavan, como ele disse certa feita, no final tudo acabará bem. Então, ele garante isso para nós. Muito bem, gente, acho que fechou. Agradecemos novamente a questão muito boa. Esperamos que essa semana de Krishna Janmashtami para vocês, de Krishna Jayanti, né, esteja sendo uma semana proveitosa. Quer dizer, hoje é só o segundo dia, mas ainda vem outros áudios que possa trazer muita luz de graça e bem-aventurança para todos nós. Que seja uma semana linda. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. E que este que é o todo atraente possa atraí-lo para o si mesmo. É isso, né? Isso é Krishna, né? Ele nos conduz para a realidade do Atman. Que Exato. seja assim. Que seja assim. Lembramos, hoje dia 5, se você puder, quiser e sentir no coração de apoiar este seva, este serviço espiritual, quiser fazer o seu dano, sempre na descrição dos vídeos tem ali o nosso Pix. A gente agradece imensamente. Oportuniza que nós possamos dar a atenção que a gente dá para este seva, colocá-lo até na frente, muitas vezes das nossas próprias atividades profissionais, para que justamente este conhecimento possa prosperar e tantas pessoas possam se beneficiar gratuitamente, não é? Ninguém está dando dana pelo conhecimento. O conhecimento está disponível. Quem está dando dana é porque quer apoiar este empreendimento espiritual. E nós agradecemos profundamente. Gratidão. Que a graça de Bhagavan Ramana também nos abençoe, que Shri Arunachala Shiva venha trazendo graças e muita prosperidade espiritual para os nossos sadhanas. Assim nos despedimos. Hare Krishna, Hare Ramana, Hare Aruna, Hare Om Namo Bhagavate Shri Ramana.